E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde, quando e como vocês estiverem. A gente vai para mais um encontro, que é o professor Douglas, e hoje a gente vai para a aula de Sociologia aqui do terceiro ano. Vou falar para vocês sobre sociedade e urbanização. A gente vai discutir alguns pontos novos aqui, e é interessante que hoje a gente vai usar o livro didático, né? Fica mais fácil da gente compreender e de vocês estudarem em casa aquilo que a gente vai falar. Para começar, eu quero que vocês pensem o seguinte: quando a gente fala em cidade, o que é que vem à cabeça de vocês, né? Quando a gente fala em grandes cidades, quando a gente fala em centros urbanos, ou o termo que se usa para grandes cidades, né? Megalópolis, o que é que vem à cabeça de vocês? Eu creio que vem prédios, né? Vem carros, muito trânsito, vem questões como desenvolvimento, emprego. A gente pode também pensar em subdesenvolvimento, em submoradias, transporte público. A gente pode pensar também nas pessoas, né? A gente pode pensar, quando a gente fala em cidade, a gente pensa no individualismo, mas a gente também pensa em oportunidades, em diferentes grupos sociais mais diversos aí. Então, quando a gente fala em cidade, a gente tem várias coisas, né, que vêm à nossa cabeça. Mas o interessante de discutir com vocês é que a cidade também é objeto de estudo da sociologia, né? É bem interessante compreender isso. E a gente vai abordar esse tema hoje, né? A gente vai discutir a cidade como objeto da sociologia. No livro de vocês, é o capítulo 13, né? Sociedade e espaço urbano. Na aula de hoje a gente vai trabalhar esse tema aqui, ó, esse objetivo. Opa, aqui. Conhecer as principais teorias sobre os fenômenos sociais que ocorrem no espaço urbano. A gente vai trabalhar quais são os fenômenos sociais que ocorrem dentro da cidade e como é que esses fenômenos são abordados, né? Mas hoje a gente vai tratar de teoria. A gente vai compreender como foi que a cidade passou a ser objeto de estudo da sociologia. Então aqui, página 308, a partir da página 308 a gente encontra o conteúdo que a gente vai discutir. Se vocês puderem olhar no livro de vocês, vocês vão perceber isso, né? O mesmo material. Ok, então vamos lá. A cidade enquanto objeto de estudo da sociologia. Quando é que isso passa a acontecer e quem é que começa a observar essa questão? Né? Primeiro grupo de teóricos que estuda a sociedade, que passa a estudar a cidade como objeto de estudo da sociologia. A Escola de Chicago. São os intelectuais da Escola de Chicago que vão analisar e vão interpretar, vão utilizar a cidade para entender como funciona a sociedade. E aí é uma questão interessante: quando a gente fala de cidade, é uma multiplicidade de conceitos e de informações a respeito da cidade, mas eu quero delimitar aqui a cidade que a gente vai falar. Cidade, né, como a gente conhece como termo, vem desde a antiguidade. Aí no final do Império Romano, as cidades se esvaziam, as pessoas vão viver no campo, né? A gente estudou isso na história europeia, do feudalismo, se baseia nisso, as pessoas vivendo no campo. Mas aí no final da Idade Média e início da Idade Moderna, a gente tem um retorno, um ressurgimento da cidade, com o ressurgimento do comércio. Okay? E aí, a cidade que a gente estuda, que é objeto de estudo da sociologia, é essa, né? É esse modelo de cidade que a gente vai entender, que é aquela que vem depois da Revolução Industrial. Tranquilo? Depois do liberalismo, né? E a gente vê como é que há uma relação aí entre o próprio surgimento da sociologia, né, após as revoluções, ok? Então vamos lá. Quem vai iniciar esse estudo? Lógico que a gente vai ter outros intelectuais que já discutem a importância da cidade para as relações sociais, né? Mas aqui, especificamente, a primeira escola, quando a gente fala escola, é aquele grupo de intelectuais que se dedica a estudar algo, né? É a Escola de Chicago. E aí ele desenvolve uma ideia de explicar a cidade através da biologia, de conceitos biológicos, né? Como ele coloca aqui, o ordenamento ecológico da cidade, né?
que é que isso quer dizer? Que eles vão tentar explicar todo o funcionamento da sociedade, todo o funcionamento dentro da cidade, de acordo com conceitos biológicos. O principal deles é o conceito de ecologia urbana, né? É como se a gente conseguisse compreender, como a gente conseguisse entender as relações urbanas como a ecologia trata, né? A ecologia, aqui no campo da biologia, ela vai tratar o quê? Os seres vivos e a relação com o meio ambiente. A Escola de Chicago, ela tenta entender a cidade e os indivíduos nesse conceito, né? De onde é que parte as influências para a Escola de Chicago, para esses intelectuais? E aqui a gente tem um nome bem interessante, que é o George Simmel, né? O alemão, né, que cria o ensaio A Metrópole e a Vida Mental. Ele vai analisar a vida dentro das cidades. E ele percebe como as relações são mais complexas, os indivíduos buscam se especializar, buscam a sua individualidade, né, se diferenciar dos outros, ok? E aí ele analisa como é que se dá essa relação pessoal, psicológica dos indivíduos dentro da cidade, né? Até que ele define um termo e explica que dentro das cidades as pessoas são mais racionais, né? Diferente do campo, por exemplo, onde as pessoas são mais emocionais, as pessoas agem com o coração, né? Ele diz que nas cidades as pessoas agem com a cabeça, né? A pessoa mais racional, ok? Então vamos lá. Além disso, né, aí a gente tem um ponto inicial, um teórico que serve de inspiração para a escola de Frankfurt, já a cabeça aqui, para a escola de Chicago, né, a cabeça já em outro assunto. Mas vamos lá. Como a escola de Chicago estuda a cidade, né? Como eu disse, eles vão além das relações pessoais entre os indivíduos, do comportamento individual, como o indivíduo se vê em sociedade, né, dentro das grandes cidades. E eles desenvolvem o conceito de ecologia urbana. Ecologia urbana, como é que a gente entende isso? Como é que a gente vai entender? Eles vão analisar questões como a distribuição espacial dos indivíduos, os problemas sociais, as questões de classe, as questões de hierarquia social, através de conceitos biológicos, naturalizando a cidade com conceitos biológicos, né, causados. A relação entre os indivíduos é explicada, é tentada explicar dessa maneira, uma naturalização aí das relações sociais, né? E uma das tentativas de explicar a sociedade, né, um dos conceitos defendidos a eles é o modelo de círculos concêntricos, que é a defesa da ocupação espacial das cidades. A Escola de Chicago, ela tenta explicar a cidade, né? A Escola de Chicago, ela utiliza a cidade como objeto de estudo e tenta, para além de Simmel, né? Simmel já no final do século XIX, tenta discutir a cidade para as questões psicológicas do indivíduo, que é mais racional, é mais individualista, né? A Escola de Chicago tenta discutir a sociedade, a relação dentro do espaço urbano, utilizando exemplos da biologia, né, como ecologia urbana, onde ele explica a disputa por território, né, como determinadas regiões da cidade são áreas naturais, que têm características naturais, onde determinadas pessoas que vivem naquele local são predispostas à criminalidade, né, determinadas pessoas são melhores ou predispõem de condições melhores para se perpetuar no poder, né, são pessoas, cidadãos de bem, né, que se vivem ali do trabalho honesto, ocupam determinadas regiões e outras pessoas ocupam outras, né. Eles tentam explicar isso, né, e defendem até os sociólogos americanos a ideia de modelos de círculos concêntricos da cidade, onde eles explicam cada uma das regiões da cidade e a característica, né, de cada pessoa que ocupa aquela região, dos grupos que ocupam aquelas regiões. Então eles gerariam uma disputa pelos espaços, né, de maneira como a biologia explica, né, no meio natural. Então eles tentam abordar a cidade dessa maneira. Além dos conceitos, né, de ecologia urbana, a Escola de Chicago também, e seus intelectuais, entre eles Donald Pearson, né, que veio até trabalhar no Brasil, veio lecionar
aqui no Brasil, né, são os responsáveis pelo desenvolvimento do conceito de urbanismo, uma ciência responsável pelo estudo da cidade. Além disso, né, eles discutem a ideia também das relações de comunidade. Eles dizem que dentro das cidades as pessoas vivem focadas no individualismo. Aonde a gente vive em comunidade seria nas pequenas cidades, nas vilas, né? São outros conceitos aí que relacionam a ideia do indivíduo como um todo, né? Que são importantíssimos dentro da escola de Chicago. É interessante perceber como a escola de Chicago foi a primeira a utilizar a cidade como objeto de estudo, né? Aí a importância da escola de Chicago. Importantíssimo compreender isso, né? Se a gente puder, ao final da aula, conseguir assimilar isso, né? A importância da escola de Chicago. É a primeira que aborda a cidade como objeto de estudo da sociologia, né? Tenta entender as lutas por espaço, né? É a primeira que aborda a cidade como sendo importante para a compreensão da sociedade, né, em si. E aí na década de 70 a gente vai para uma nova escola, aí, uma nova compreensão de sociedade, uma nova compreensão de cidade, que é a nova sociologia urbana. Aqui, né, a gente vai olhar a cidade com um olhar mais crítico, uma nova compreensão a respeito da cidade, né, como as pessoas se relacionam e como, né, buscar ali compreender quais são as causas das questões sociais, para além das questões biológicas, né, que tentavam naturalizar as cidades, né, como ocorria ali na escola de Chicago. E eles tentam explicar para além de questões espaciais. Não é porque você ocupa uma região que você vai ter essas características ali, não vai determinar nada, né? Mas aí o que será que está por trás das relações sociais dentro de uma cidade? Eles vão discutir. E aí, né, a gente coloca um dos principais teóricos, o sociólogo espanhol Manuel Castells, onde ele discute, né, questões econômicas, políticas e culturais dentro da sociedade capitalista. E essas relações aí, questão de lucro, de luta de classes, né, da relação entre Estado e capital, né, e aí a gente vai discutir o capitalismo como uma relação direta com a cidade, né, então os motivos vão para além de questões ecológicas, vão além para questões espaciais. Há outros fatores que contribuem aí para as discussões e para os problemas que ocorrem dentro das cidades, né. E é basicamente isso, né, a gente tem duas escolas de pensamento que discutem a cidade. A primeira delas é a escola de Chicago, né, que defende o conceito de ecologia urbana, e depois a gente tem a nova sociologia urbana, que lança um olhar crítico sobre a cidade e tenta compreender as questões através, né, de uma análise mais profunda, mais crítica sobre a cidade, aí discutindo pontos como a luta de classes, a relação de Estado e capital, né, o capitalismo, a ideia de lucro, de como a cidade ela vai para além do bem-estar da população, mas também a atender os interesses do capital, né? Então são esses pontos que a gente vai passar a discutir a partir de agora, né? Mas é importante que você fixe esses dois conceitos e essas duas escolas, né? E é só isso, pessoal. A gente vai só voltar aqui para vocês poderem se localizar no livro de vocês, capítulo 13, e abordem essas primeiras páginas dessas duas escolas. Tranquilo? Então, sempre um prazer estar com vocês e bom dia, boa tarde e ou boa noite, dependendo de quando e onde vocês estejam. Um abraço.